Espero que possam tirar uma dúvida que tenho quando leio Romanos 14. Meu nome é Ivone, moro no Mato Grosso. A questão do capítulo 14 de Romanos, o título do capítulo é o seguinte: não julguem os seus irmãos na fé. E começa dizendo assim, ó: aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Aí no verso 5 diz o seguinte: algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme na sua opinião. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor, e também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. Quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dá graças a Deus. A questão é a seguinte, professor: quando a gente começa a ler esse trecho, que dá uma ideia de que não importa se eu como certos tipos de alimento ou não como certos tipos de alimento, não importa se eu guardo certos dias, como o sábado, por exemplo, ou não. O que importa é que eu tenho que ter a minha comunhão com Deus. Como entender Romanos 14, meu amigo? Em primeiro lugar, temos que analisar o verso 2 primeiramente. Aqui diz que um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais ou legumes. De acordo com vários estudiosos, o problema aqui não diz respeito, obviamente, a Levítico 11 e Deuteronômio 14, porque não era esse o problema que os romanos enfrentavam na Igreja de Roma. Nós não percebemos, por exemplo, nenhum registro bíblico ou extrabíblico de que a Igreja de Roma, ao ter recebido essa orientação de Paulo, tenha passado a usar carnes imundas. Veja que o problema aqui está relacionado a vegetarianismo, a parar de comer carne por causa de alimentos vegetais. Quer dizer então que Paulo é contra o vegetarianismo? Também não. Na verdade, a dieta vegetariana foi dada por Deus no princípio do mundo, em Gênesis 1:29. O que acontece aqui é que, muito provavelmente, o problema que a igreja enfrentava era o mesmo de 1 Coríntios 8. Ali em 1 Coríntios 8, Paulo está discutindo a questão das carnes sacrificadas a ídolos. Alguns cristãos em 1 Coríntios 8 defendiam que não se deveria comer uma carne que houvesse sido sacrificada num templo pagão. Outros cristãos diziam que não tinha problema algum. Então Paulo está abordando este assunto. Algumas pessoas aqui em Roma eram tão fracas na fé, tinham tanto medo de comer uma carne que houvesse sido sacrificada num templo pagão, que estavam comendo só legumes. Então há um contexto aqui histórico muito específico. E outro detalhe no verso 5, quando fala que cada um pode ter um dia bem definido na sua própria mente, obviamente que Paulo não está contradizendo a própria prática dele em observar o sábado. No livro de Atos, por exemplo, Atos 16:13, Atos 17:3 e 4, Atos 18:13 e 4, vemos o apóstolo Paulo observando o sábado. Então seria muito estranho ele observar o sábado e dizer para os cristãos: olha, eu celebro o sábado, mas cada um celebra o dia que bem quiser, sendo que a Bíblia não ensina isso. Paulo não iria contra a própria Bíblia que ele tinha como inspirada. De acordo com certos eruditos, Paulo poderia aqui estar falando dos dias corretos para se jejuar ou não, ou dos dias corretos a se celebrar em certas festividades judaicas relacionadas a alimentos. Tá, ok? Então, há contextos específicos e não podemos crer que Paulo estivesse sendo contra o Antigo Testamento, que, de acordo com o próprio Paulo, em 2 Timóteo 3,16, o Antigo Testamento era a Bíblia que ele tinha como inspirada.